Orando agora também pelo pastor José Manuel, está bem? Santo Jesus. Obrigado, Jesus. Maravilhoso é o Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Deus maravilhoso. Aleluia. Muito obrigada, Jesus. A irmã Fátima pode nos dirigir com a palavra de oração, por favor, para o pastor José Manuel. Não se ouve. Glória a Deus. Porque nesta noite, Senhor, nós estamos na tua presença, Senhor, para te louvar e bendizer, porque como tu és digno e tu mereces. Muito obrigado por podermos estar aqui reunidos, Senhor, e nós sabemos que tu estás connosco, Senhor, porque tu dizes na tua palavra, quando estiverem 2 ou 3 reunidos, tu vais estar no nosso meio. E nesta noite nós queremos clamar a ti, Senhor, que sejas com o teu servo, Senhor José Manuel, ó Senhor, usa-o nas tuas mãos, Senhor querido, e a nós dispõe-nos, Senhor, a ouvir o recado que tu tens para nós, Senhor, e que nós possamos gravá-lo no nosso coração, Senhor, e possamos viver, Senhor, esta palavra que vamos ouvir neste dia, Senhor. Senhor, glória ao teu nome. Dá unção vinda de ti, Senhor, e nós te entregamos tudo para a honra e glória do teu bendito nome. Amém. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Aleluia. Irmão Manuel, Sim, cá estou. quero ter a gentileza Ok, de nos trazer a palavra. Obrigado também. obrigado eu, irmãos. Eu espero que todos nos estejam a ouvir, mesmo com tosse, não é? É verdade. Mas graças a Deus que ainda temos estas tecnologias que também servem para isto, para adorarmos ao Senhor juntos, não é? E o tema que me foi proposto foi sobre a vinda de Jesus. E eu queria começar lendo Mateus capítulo 24 e o versículo 7. Mateus 24, 7. Irei referenciar muitos outros textos das Escrituras, mas como estamos assim à distância, pode ser que eu ande depressa demais e os irmãos não tenham possibilidade de abrir a Bíblia. Mas ouvirão com certeza. É sempre um prazer, um privilégio estar com vocês no culto ao Senhor. Então Mateus 24, 7 diz: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Podíamos ler o capítulo 24 todo, mas nós temos que fazer diferença em todo o capítulo, porque este capítulo tem 3 mensagens distintas. Uma mensagem para Israel, para os judeus, uma mensagem para os gentios e uma mensagem para a igreja. E não adianta nós estarmos a ler todo o capítulo, só que ao nos referirmos a ele, precisamos ter consciência de que há estas referências. Será isto o fim? É a pergunta que mais ou menos estamos a ouvir todos. Penso que os irmãos também já ouviram, já? Estamos no fim? É o fim? Agora vai ser o fim? Ouvimos isto bastas vezes. Jesus disse que haveria pestilências e grandes coisas provenientes dos céus. E com certeza estas coisas estão a acontecer praticamente em simultâneo. Aquelas pessoas que até aqui não se importavam com o que a Bíblia diz, possam eles agora se arrepender e se converter enquanto ainda é tempo. Porque antes que os midos, ou seja, os cristãos fiéis, não os que se dizem crentes, mas os fiéis, enquanto eles estão aqui neste mundo e não são levados para a eternidade, estes
malefícios terríveis que hão de vir piores do que estão a acontecer ainda, não os apanha desprevenidos. Como nós lemos em Atos 17:31, porquanto Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disse de certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E o homem que Deus destinou é Jesus Cristo, Amém. o nosso Salvador. Deus é muito amoroso e quer salvar o maior número de pessoas. Amém. Para tal, Deus está a dar sinais continuados e muito, muito claros. Sempre que a terra treme, é um anúncio que Jesus vai vir. Amém. Sempre que há um marmoto, é sinal, é aviso de Deus para preparar-nos. Também, em 2 de Pedro, no capítulo 3, versos 8 a 14, nós lemos alguns excertos que dizem: mas, amados, não ignoreis uma coisa, Glória. que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Pessoas dizem, afinal ele vem, mas quando é que vem? Já ouvi falar, muitos crentes até dizem, já ouvi falar disso muitas vezes, sempre se tem ouvido falar que Jesus vem, mas ele ainda não veio. Quando é que ele vem? Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, ou seja, os anos, Deus não conta os anos nem conta os dias como nós contamos. Por exemplo, nós estamos a viver desde a crucificação do Senhor Jesus Cristo até hoje. Estamos a viver o dia que a Bíblia diz, o dia chamado hoje, que é o dia da graça, o dia da salvação, hoje. E já lá vão 2000 anos. Deus não conta os anos como nós contamos. O Senhor também não retarda a sua promessa. Quando Ele diz que vem, Ele vem mesmo. Amém. Ainda que alguns a tenham por tardia e até se desviam porque Jesus não veio ainda. Mas Deus não vai fazer, não vai vir só porque eu quero que Ele venha. Ou porque eu te quero que Ele venha. Ou que entendo que Ele já deveria ter vindo. Não. Jesus vai vir no tempo de Deus. No tempo certo. Mas Ele é longânimo. Ele tem uma paciência enorme para connosco. Glória. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se e sejam salvos. Amém. Que Deus nos ajude a darmos-lhe graças, porque Ele é longânimo, é paciente para connosco. Glória. Se não for a paciência de Deus, onde é que eu já estaria? Onde é que nós estaríamos? Mas o dia, Ele virá. E diz a Bíblia que Ele virá como ladrão de noite. Glória, Senhor. Virá sem ser esperado. E todos nós sabemos que o ladrão vem. Mas nós nunca esperamos o ladrão. E ele virá assim, dessa forma. Quando alguns estiverem mesmo distraídos. Quando alguns estiverem mesmo despercebidos. Quando alguns estiverem mesmo longe da obediência ao Senhor. Não é isso que Ele quer, mas é por escolha própria. Então o Senhor virá como ladrão. Vai apanhá-los despercebidos. E quando Ele vier, os céus passarão com grande estrondo. Os elementos vão arder, vão se desfazer, e a terra e a obra que nelas há se queimarão. Eu não sei se os irmãos estão a pensar como eu penso acerca disto. Quando agora há pouco tempo, mais ou menos um ano, aquele grande monumento em França, que agora de momento não me ocorre o nome, Notre-Dame. e Notre-Dame, exatamente, quando ele começou a arder, aquilo nós víamos na televisão, era um pavor. Quando aqui há uns anos o nosso território esteve a arder,
com não sei quantas vítimas, foi horrível, foi um pavor. Diz a palavra do Senhor que naquele dia os elementos, o mundo ardendo, se fundirão, se desfarão e os elementos vão ruir. Mas note, nós, os crentes fiéis, e repito outra vez, crentes fiéis, porque há muita qualidade de crentes. E hoje temos igrejas cheias de pessoas que são crentes. Mas espero que todos sejam fiéis. Amém. Segundo a sua promessa, nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procuremos ser achados dele, repare, imaculados, irrepreensíveis e em paz. Glória. Amém. Imaculados, sem mácula, purificados no sangue de Jesus, Amém. irrepreensíveis, levando vidas dignas de o outro ver, do outro perceber, e diz, e em paz. Ora, hoje verificamos que esta paz não só falta no mundo, mas falta também muito desta paz na vida de muitos cristãos. É verdade. O Senhor Jesus disse, dou-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Paz é uma prerrogativa dos crentes do fim dos tempos. É imaculados, irrepreensíveis e em paz. Meus irmãos, nós que estamos aqui a ouvir-nos e a ver-nos, que estejamos em verdadeira paz uns com os outros. Amém. Que haja paz. A Bíblia diz-nos lá em Hebreus que Glória a Deus. segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ah, mas eu vivo uma vida santa, mas vivo em briga com o familiar, vivo em zanga constante com o vizinho, vivo em briga constante com outra pessoa. Então, não há santidade aí, porque a Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, ora, paz e santificação são plural, mas diz, referindo-se depois ao conjunto, diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que significa que paz e santificação formam uma única unidade. A nossa vida, se somos santos, devemos vivê-la em paz. Amém. Em paz com todos. Eu penso que este vírus não é o único e último sinal do fim dos tempos. Eu repito. Eu penso que este vírus não é o último e o único sinal do fim dos tempos, mas aponta para o fim. Amém. É uma boa oportunidade para pensarmos sobre o que de pior ainda há de vir. E Deus está a mostrar-nos isto. Isto é para todo mundo ver. Todo mundo está em aflitos com isto. Mas é sobretudo para nós, crentes, para nos despertar, para nos alertar. Eu não sei se muitos dos que se dizem crentes estão assim tão despertados. Não sei se muitos dos que dizem crentes estão assim tão alertados. Parece-me que não. Pelo que vejo, pelo que ouço, parece-me que não. Que não sejamos nós também tocados pelo vírus da incredulidade. Pelo vírus da irresponsabilidade cristã. Porque, não sendo o último, nem sendo o único, por outros virão, mas isto aponta para o fim. É uma boa oportunidade para nós pensarmos sobre o que de pior ainda há de vir. E esta pandemia, meus irmãos, estão todos ainda aí, não é? Amém. Esta pandemia é como um teste que, para nós entendermos como reagiremos às adversidades e às dificuldades que se avizinham. É verdade. Quer queiramos, quer não, há dificuldades. E há muitas dificuldades mesmo
que estão por aí, sim, adversidades grandes que estão para surgir. E nós estamos cá. E vamos ser apanhados por elas também. É um alerta, afinal, para todo o mundo. Mas, sobretudo, dizia eu, para despertar os cristãos que, desleixados, têm deixado cair a ideia de que tudo isto e aquilo e o outro não faz mal, isto não faz mal e não importa e não faz mal e não faz mal, e têm descuidado assim a sua vida espiritual. Andam, vivem e falam como que se Cristo nunca mais viesse. É verdade. E não pode ser, meus irmãos, porque ele diz ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Amém. Querem dizer comigo? Vamos lá dizer. Um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Ele prometeu. Ele vai vir. Amém. E diz, e o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma Não tem. Não tem prazer. tem prazer nele. O Amém. justo vive da fé, mas se ele recuar, há muitos crentes que me dizem assim: mas eu estou a olhar para Deus, eu não perdi os meus olhos do Senhor. Pois, mas há uma grande diferença entre estar a olhar para Deus e caminhar para Ele e estar a olhar para Deus e recuar. Porque ao recuar nos estamos a afastar-nos. É isso. Que Deus nos ajude, irmãos. O Senhor não tarda a sua promessa, Amém. ainda que alguns a tenham por tardia. E se a pandemia nos aflige tanto e põe todo o mundo em alvoroço, imagino como será a reação das pessoas quando as profecias acerca dos sinais da segunda vinda de Cristo começarem realmente a acontecer com força. Cristãos, alertemo-nos. Jesus está às portas. Amém. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É preciso entrega, é preciso dedicação, sermos devotos e fiéis, sinceros. Lá em Lucas capítulo 21, versos 8 a 11 disse então Jesus, Lucas 21, 8 a 11, vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, atrás deles. E quando ouvides de guerras, de sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será imediato. E, irmãos, o fim não será imediato. Significa que antes da igreja subir, ainda vamos enfrentar muitas dificuldades. Guerras, rumores de guerras, epidemias, mas o fim não se dá imediatamente. Significa que nós ainda passaremos por alguma destas situações. Não vai ser logo a vinda de Jesus. Então, o Senhor lhes disse depois, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestes. Haverá também coisas espantosas e grandiosas sinais nos céus. Nós estamos a assistir a tudo isto, irmãos. É verdade. Estamos a assistir a tudo isto. Nação contra nação. Há uma luta grande para fazer paz. Mas, ao mesmo tempo, há nações que não fazem outra coisa senão fabricar armas de guerra. É verdade. Não são apenas as epidemias, irmãos, tal como a que estamos a enfrentar. São fomes. Ao olharmos o Velho Testamento, repare, irmãos, ao olharmos o Velho Testamento e ao lermos os jornais, o que é que nós vemos? Nós contemplamos a fome numa boa parte do mundo. Milhares de crianças estão a morrer por dia. Arrepia-nos ver, mas é verdade. Homens e mulheres em pleno século XXI estão a morrer de fome. É um absurdo. Porquê? Porquê é que eu digo que é um absurdo? Porque parece
no mundo em que nós vivemos, em que se gasta milhões num poderio militar, em explorações espaciais, e se concentram as maiores fortunas. E quanto mais fortuna, mais dinheiro. Para quem tem fortuna. Para quem é pobre, fica mais pobre. Milhares de seres humanos morrem com falta de alimentos. Fome. Fome no nosso país já. Por causa de um inimigo que não se vê. Isto faz-me lembrar quando eu estava em África, em Angola, na guerra militar, na guerra em ultramar. Nós íamos nos carros, no meio das picadas, e não se via mais nada senão a estrada à frente ou para trás. E de repente lá vinha um tiro, não sabemos de onde. Mas o inimigo não se via, estava escondido. E este vírus faz-me lembrar essa ocasião. O inimigo está escondido. Nós não o vimos, mas ele toca-nos, fere-nos, mata. Mas há outra situação, irmãos. São os terremotos. Nós já não ligamos a isso porque ouvimos isto quase diariamente. Mas uma pesquisa que eu próprio fiz diz que tem havido um aumento de chamados grandes terremotos todos os séculos. Por exemplo, no século XIX, 7 dos grandes terremotos, houve mais, mas dos grandes terremotos houve 7. No século XX, já houve mais de 100 grandes terremotos. E nós sabemos a destruição que aconteceu. E nós ficamos assustados quando consultamos, por exemplo, o Almanaque Mundial acerca destes fenómenos naturais, porque são coisas espantosas que nós nunca pensávamos. Eu comecei por contá-los um a um. E só no século XXI, e até agosto de 2014, quando fiz esta pesquisa, eu contei mais de 170 grandes terremotos que estavam ali descritos e que devastaram regiões inteiras e vitimaram milhares de pessoas. Mas não se pense que as coisas vão melhorar, porque a proximidade da segunda vinda de Cristo, estes fenómenos vão crescer dramaticamente. Agora estava a ler uma notícia dos Açores, antes do culto, em que vinha uma notícia a dizer não frequentem o caminho de tal porque caiu uma rocha. Cuidado com os acidentes. Irmãos, vai chegar o tempo em que os homens pedem às rochas para cair sobre elas. É verdade. Sobre eles, mas ela não virá à morte. Irmãos, no meio de tudo isto, o que vemos são pessoas cheias de medo. E a dizerem, possivelmente os irmãos já ouviram como eu, se há Deus, onde é que Ele está? As pessoas têm medo, mas não se voltam para Ele. Ainda assim, ainda o interrogam, ainda o acusam. Se há Deus, porque é que acontece isto? Em vez de dizerem que Deus está a ter muita paciência, perceberem que Deus está a ter muita paciência com eles e se arrependerem dos seus pecados e virem eles para serem salvos, em vez disso, não há Deus. Porque se houvesse Deus, irmão, há Deus para aqueles que se arrependem. Há Deus para aqueles que o buscam. Há libertação para aqueles que são dele. Mas fulano era crente e morreu com este problema. E Beltrano era crente e morreu com outro problema. É verdade que sim. E onde é que estava Deus? Olha, no mesmo lugar onde Jesus, quando Jesus estava na cruz. Amém. E exatamente no mesmo lugar. E ele deixou que o seu filho morresse por ti, por mim, por cada um de nós. Aleluia. Deus mantém-se no mesmo lugar. Deus não vai, Deus não vem. Deus está. Amém. E são muitos mais os fenómenos que estão a acontecer para que despertemos do sono, porque a nossa redenção está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé.
Os irmãos creem nisto, não é? Estamos agora muito mais perto da nossa salvação eterna do que quando aceitámos a fé. Diz Paulo, lá em 13, versos 11 a 14. Conhecendo o tempo, eu digo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitámos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Depois outro conselho. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, não em babadeiras, não em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Antes, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Glória ao Senhor. É fomes, terremotos e talvez só mais um acontecimento, um outro sinal que Jesus breve vem. É o avanço da ciência e do conhecimento. É verdade. O avanço da ciência e do conhecimento. Daniel diz, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber ou a ciência se multiplicará. O que é que nós estamos a assistir? É verdade. O mundo está cada vez mais próximo e também isto é um sinal do fim. Através de um simples clique, por exemplo, nós estamos hoje no outro lado do mundo. Às vezes eu estou aqui sentado ao computador e mando uma mensagem, por exemplo, para a Austrália, e quase no mesmo minuto eu tenho retorno. Lá no outro lado do mundo. E, meus irmãos, as notícias chegam com uma rapidez incrível, de um a outro polo. Glória ao Senhor. As mutações são constantes. Irmão José Manuel. Irmão José Manuel foi-se embora. Só um pouquinho que eu vou chamá-lo outra vez. É a net dele que está fracota. Irmãos, desculpem, é que a net do irmão José Manuel fracassou a vê-lo. Já cá está. Já cá está a chegar. Irmão José Manuel? Então. Irmão José Manuel? Tá. Quem é que tem?
Alguém pôs música. Ora, diga. Está na caixa de correio também. Pronto. Também está desligou-se. Ligar para a tia. Os irmãos estão-me a ouvir, não estão? Os irmãos estão-me a ouvir, não estão? Só um pouquinho que eu estou a tentar entrar em contato com o pastor Samuel através da irmã Cidolina. O telemóvel dele também foi. Deve ter sido a net dele que foi. Também chegou à caixa de correio. Que coisa. Não disponível. Indisponível. Ora, vamos lá tentar outra vez. Vamos lá ver agora. Aconteceu qualquer coisa. Está a participar. As tecnologias. Está a participar. Agora que não aparece, porque está a participar e não aparece. Irmão Francisco. Está, irmão, não estou a vê-lo. Não, olha, irmão, sabe o que é que isto quer dizer? Quer dizer que... Quer dizer que eu tenho que comprar uma câmara nova. Mas já estamos a vê-lo outra vez. Ok. Então, só mais... Vamos levantar uma subscrição. Como? Vamos levantar uma subscrição. Não, mas olha, irmão, o irmão está, se quiser ir à minha casa, à minha garagem, os irmãos têm acesso. Eu tenho lá, creio que duas. Eu só preciso de uma. Olha, mas irmãos, então, só continuo mais, só um pensamento mais, está bem? Força, Está bem, força. Dizia eu que, para além da fome, dos terremotos e das pestes, nós temos uma outra situação, que é o avanço da ciência, o avanço do conhecimento, que é também um sinal dos últimos dias. Irmãos, nunca a ciência cresceu tanto como neste século. Nunca cresceu tanto. No século XXI, irmãos, a ciência dá um pulo enormíssimo. E, por exemplo, irmãos, na questão das viajar, eu ainda sou do tempo em que se palmilhavam quilómetros e quilómetros a pé. Há dias estava com o meu neto e estava a dizer-lhe, olha, aí onde tu estás, passando por tal parte assim, não havia caminhoneta, não havia carro, não havia nada. Eu fazia isso a pé com o teu bisavô. E dizia-lhe assim, a pé! É verdade, a pé. Mas é verdade. Mas, irmãos, depois eram os jumentos, os burrinhos, lá iam eles. Mais tarde veio a bicicleta, começou a alterar já. Depois veio a motorizada, veio o automóvel, veio o avião supersónico, os grandes transatlânticos. Enfim, a ciência tem-se multiplicado, de facto, muitíssimo. A escrita já não se faz mais em pedras. A escrita já não se faz mais em folhas de papiro, mas faz-se no computador, carregando nas teclas. Já não andamos mais descalços. E até temos um computador que diz quando a palavra está mal escrita ou não. Ciência é assim, irmãos. A cada dia são anunciados novos avanços na ciência.
Isto são sinais de que nós estamos às portas do fim. Jesus responde globalmente aos discípulos no capítulo 24, verso 36. Daquele dia e hora ninguém sabe. É uma resposta com poucas palavras, mas muito objetiva, como aliás Jesus fazia. Significa que humanamente ninguém sabe, nem ninguém está autorizado a fixar uma data para a segunda vinda de Jesus. Por outro lado, indica também que entre os homens ninguém tem competência ou saber para prognosticar de forma correta o dia e a hora. E também, por fim, mostra que todos nos devemos preparar convenientemente para o evento anunciado, posto que acontecerá, ainda que não saibamos quando, mas daquele dia e hora ninguém sabe, mas vai acontecer. Amém. Jesus vai vir. Nós falhamos, mas Deus não falha. Amém. Nós Amém. erramos, mas Deus não erra. Amém. Glória a Deus. Será isso o fim? Não. Glória a Deus. Aleluia. Esta pandemia não é ainda o fim, mas é o anúncio do fim. Amém. Não é o fim, mas é um despertar para aqueles que se querem deixar despertar. Porque Jesus vem, e vem muito mais breve do que aquilo que nós pensamos. Oh, Jesus. Irmãos, há muita coisa para dizer sobre isto, mas fica ao vosso cuidado agora também continuar. Que Deus vos abençoe. Amém. Foi um prazer poder estar com vocês. Muito obrigado. Que Deus nos guarde, sejamos fiéis, olhe e digamos como está escrito. Não é o fim, mas é o anúncio do fim. Então digamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bem, Senhor Jesus. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado. Até domingo. Não, Domingo é a que horas? domingo Às é às 10. 10. Eu só vou estar aí se os irmãos aqui assim no painel fizerem sinal de que querem ouvir-me, não é? Não vale a pena estar se eu não me querem ouvir. Nós vamos fazer sinal. Já Obrigado, estamos obrigado. a fazer Era uma sinal. brincadeira. Obrigado. Obrigada, Obrigado. queridos. Obrigada. Foi um prazer ver-vos. Não saiam ainda, porque ainda não terminamos. Pois, ainda não terminámos, exato. Eu peço a Deus pela palavra e já agora fazer uma pergunta, ou deixar no ar esta pergunta. Será que porventura o facto de economia, porque estes confinamentos, a economia mundial está à falência, já repararam, não é? Está a ir à falência. E os homens estão tão preocupados com a economia. Estão mais preocupados com a economia do que preocupados em fazer frente ao vírus. Dizem, muitos deles até queimam carros, muitos deles porque não querem confinamento, e centeiam, enfim, tudo que apanham pela frente. Primeiro, não pode existir economia se não existirem homens. Porque se morrerem os homens, a economia deixa de fazer sentido. Não há pessoas para... Agora, por outro lado, será que isto que está a acontecer, porque vai agravar, e eu também creio na mesma, vai agravar no futuro, outras coisas aparecerão, como já temos ouvido, mas será que isto já não é para deitar a economia mundial abaixo, para surgir o anticristo? Exatamente. Irmão Francisco, posso? Sim, Posso? sim, irmão. Irmão, a questão económico-financeira é um outro sinal da vinda de Jesus. Exatamente. Porque, irmãos, as grandes riquezas estão cada vez
mais nas mãos de menos. E a economia do mundo vai passar por crises enormes. Não só esta, já passou por uma há poucos anos atrás, vai passar agora por esta e vai passar por mais. E vai passar por mais porquê? Porque isto faz tudo parte da segunda vinda de Jesus. Exatamente. Os homens não se arrependem, Ok. cada um olha só para o seu umbigo, e a economia, que parece que no momento está tudo a correr no mar de rosas, de repente acabou. De repente acabou. Irmãos, a questão económica ou financeira é uma coisa também que temos que pensar como sinal da segunda vinda de Jesus. É isso. É verdade. E irmãos, a Bíblia mostra-nos que o mundo vai chegar a um tempo de bancarrota. Mas vai aparecer vai ser o salvador da pátria. É. Vai ser o salvador da pátria. Vai ser, quer ser. Mas isso acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Ele ficará cá a preparar todo o seu estrado, todo o seu painel, fará paz com Israel, fará paz com o mundo, e quando todos verificarem que há paz e segurança, ele diz: não, senhor, eu sou Deus, eu é que governo, eu é que mando, é assim. E então começa o descalabro da grande tribulação. Passa pela economia, passa pela economia. É verdade. Graças a Deus. Os irmãos, domingo às 10, mais cedo um pouquinho, para darmos tempo a chamarmos todos os irmãos, porque demora o seu tempo, isto não faz a chamada logo direta. Mas domingo, querendo Deus, às 10 da manhã, estaremos aqui. Já me tiraram, muito obrigado por me terem tirado. Os irmãos andam a mexer na mesma coisa e não devem, porque assim tiram-me a mim e aos outros. Nós ainda estamos a ver O pastor continua aí. Não sei, mas algum dos irmãos é que mexe na grelha e altera tudo. E não pode, eu já estou farto de pedir para não mexerem. Já estou a ver a irmã Rosa e a irmã Ação, mais ninguém. Oh, resta tudo. Estão todos à mesma. Nós vimos todos. Olha, eu estou aqui. Pois. Pronto. E a mim ninguém me vê? Ok. O irmão Almeida não. Ninguém me vê a mim? Não. O João está aí. Eu não... O João está aí. Não, não se vê o João. Não, o João está numa rodinha. Os irmãos estão a ver? Vamos ouvir o irmão Francisco aos soluços. Mas não me estão a ver, pois não? Estamos? Estamos. Não. Ok, pronto. O que interessa é que os irmãos... Também já estão Mais fartinhos de uma nos ver. Claro. Nós vamos então louvar ao Senhor e vamos aproveitar para a caixinha. É a nossa caixinha. Vamos aproveitar para a caixinha. Rosa. Muito bem. Faz favor. Vamos lá colocar a nossa oferta na caixinha. Vá lá. Garante a vitória, Jesus, garante a vitória. Deus Santo, garante a vitória, Jesus, garante a vitória. Por um preço muito grande, este preço foi o sangue, ele foi comprado por um preço muito grande, este preço foi o sangue.
sangue foi Meu sangue garante a vitória de Deus. grande vitória. Meu sangue garante a vitória de Deus. Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse foi o sangue. Olha, tem quem fica de mão. Glória, muito Ah, bem. Senhor. Muito bem, muito bem. Mas, irmãos, então, até domingo, querido Deus, às 10. Deus abençoe. Tá? Obrigado, obrigado, Boa noite, obrigado. descanso para Não todos. antes de ser. Antes de Foi um ser. prazer ver todos os Noite, irmãos. descanso a todos. Obrigada. Amém. Tá. Vai,